Olá, boa noite. Está no ar o programa Pingo nos Is deste final de semana. Vamos tratar de um assunto importante e também preocupante. É o feminicídio. Você sabe o que é feminicídio? Quais são as punições? O que pode ser feito para diminuir? E aqui na nossa região, o índice é alto de feminicídio. Conosco aqui no estúdio hoje, a professora Vera Sommer, do curso de jornalismo da Univale, para tratar esse assunto e também falar muito aqui sobre a nossa região. E a professora Micheline Ramos de Oliveira, antropóloga, para falar sobre o que é, explicar para a gente o que é o feminicídio e por que é uma palavra ainda muito pouco usada e um crime muito pouco tipificado. Professora Micheline, o que é o feminicídio e por que ainda estamos tão abaixo desses registros? Boa noite. É um prazer estar aqui novamente. Esse é um assunto muito importante. Nós temos que debater sobre esse assunto, simplesmente porque, infelizmente, o Brasil é o quinto país no mundo que mais mata mulheres por serem mulheres. Feminicídio seria o assassinato de mulheres por elas serem mulheres. A questão da tipificação é que existe ainda toda uma cultura, que é uma cultura patriarcal e também machista, que não apreende a morte de mulheres pelo motivo delas serem mulheres. Mas é isso que ocorre. Existe toda uma violência, geralmente uma violência doméstica, que está atrelada a este tipo de crime. E para o pessoal de casa entender, professora, assim, o assassinato dessa mulher por ser mulher, mas o que seria essa intenção? Qual é que seria um assalto, uma troca de tiros, é um feminicídio? Ou é dizer assim, não, porque é violência doméstica, qual é o motivo aí? Vamos lá, primeiramente as relações afetivas. Homens que assassinam e matam suas mulheres por motivos torpes muitas vezes. Por ciúme, por não dar conta de mandar naquela mulher, porque ainda existe essa ideia de que o homem ele tem que ter a última palavra, que a mulher tem que fazer aquilo que ele quer. Então são muitas vezes motivos que são motivos simples, mas que levam à morte. Agora, importante, geralmente antes dessas mulheres serem assassinadas, esses homens eles dão, eu diria assim, trazem alguns elementos que deixam claro que provavelmente eles vão assassinar essas mulheres. Eles começam invadindo a privacidade dessas mulheres, eles fazem e cometem violência simbólica, violência psicológica, depois a violência física. Então essas mulheres, elas acabam sendo avisadas. Os familiares também, os amigos também. Então nós temos que ficar atentos para esse tipo de comportamento e característica. Pode começar com um simples ciúme, certo? E depois isso vai se tornando cada vez mais forte e pode chegar ao assassinato de mulheres. Então é algo muito complicado, algo complexo que está aí, que nós não podemos fechar os olhos para isso. E, professora, o início disso tudo, professora Vera também, que tem a informação aqui mais da nossa região, que a gente tem informações mais aqui da cidade, mas na parte assim, no interior, naquele local mais distante, como a professora Micheline mesmo falou, aquela cultura é mais forte ainda. Então, boa tarde. Boa noite. Eu acho que nós vivemos uma região que tem uma área rural extensa, né? Mas a gente tem poucos casos registrados de feminicídios. E no ano passado saiu uma matéria, inclusive no Diário Catarinense, de uma colega, né, Ângela Bastos, e o nome é Sozinhas. E aí ela fez uma reportagem e depois foi venceu prêmios, né, de jornalismo Herzog, para ver como é boa a matéria. E ela foi para o Oeste Catarinense e ela percebeu, foi obter dados da violência contra a mulher, inclusive feminicídios, que não tinham registro, no sentido de tipificação, tu entende? Que é o que a Micheline estava explicando. Então, era violência, era como se a mulher fosse propriedade dos homens. E ele pudesse matar, porque era casado com ela, né? Então, primeiro pratica essa violência e num segundo momento realmente mata. E é aí qual é o maior problema? Não tem para onde essa mulher recorrer. Ela não tem uma delegacia, mesmo uma delegacia comum, ela não vai acatar esse tipo de denúncia. Quando é que ela vai? Se ela for. O medo ainda, né? O medo, porque ele realmente pode tirar os filhos dela, pode botá-la na rua, e ela é meio que escorraçada da família, porque
não cumpriu, né, com aquilo que estava no contrato, Sim. no casamento. Isso. Então, assim, na área rural, a gente não tem pesquisa. Até porque, Falta. Como a professora estava falando dessa questão da violência, tem a questão da Lei Maria da Penha, mas uma outra questão também que a gente observa, como foi dito lá, foi lá na região oeste, que é ainda mais aquela coisa do fechado, né, de não contar nada para ninguém, que a sociedade, a vergonha, isso é um empecilho muito maior ainda. Sim, e eu acho que aqui, se a gente fizesse uma pesquisa, aliás, a gente pode propor esse tipo de pesquisa, Isso. né, de ouvir as mulheres aqui da nossa área, então, de Camboriú, de Itajaí, de Itapema, essas Brusque, cidades próximas, né? Quanto menorzinho, São João Batista, Nova Trenta. Sim, vocês imaginem, porque tem a questão também da religião muito forte aí, tu entende? Então, a mulher vai buscar refúgio onde? Ela vai buscar na igreja, ela vai buscar numa entidade de ajuda, né, para esse trabalho social que eu tô falando, né? E ela não tem para quem se queixar, porque se queixar, a pessoa vai achar que aquilo não é um problema, porque todas sofrem do mesmo problema. Sim. Então o marido chega, bebe, ela já trabalhou com ele na roça, só para vocês verem, né, como é que é a situação. Ela já trabalhou na roça, ela já foi lá com ele, plantou, tirou, chega em casa, o que ela tem ainda para fazer? A comida, lavar roupa, limpar a casa. Então, assim, é um abuso, né? E ela fica tão fraca, tão frágil, que tudo que ela quer é se recolher para a cama e que amanheça logo. Porque à noite, muitas vezes, ela é obrigada a manter relações com esse marido, porque ele acha que ele é o dono. E ela tem que cumprir com as suas obrigações, né, de matrimônio. Então, tu entende? Na cidade, na área urbana, a gente tem um pouco mais já, né, eu digo já, apesar do tempo, né, um pouco mais de acesso. Tem entidades. Mesmo, não, eu digo tem entidades. Mas né? é importante dizer, claro, o Ligue 180, bem isso antes de que ocorra o feminicídio. Sim. Mas é importante dizer que a violência contra as mulheres, ela acontece em todas as classes sociais, com qualquer etnia, em todos os lugares. Nós estamos aqui em Balneário Camboriú. Com certeza, muitas mulheres que vivem em seus apartamentos de luxo também são violentadas e também não têm a quem recorrer. Por quê? Porque muitas vezes dependem desses homens, certo? Então elas vivem, elas acabam apanhando, elas acabam se maquiando depois disso, elas vão buscar ajuda dos próprios médicos que também acabam encobrindo essa realidade, muito mais, muitas vezes, do que nas classes sociais menos abastadas. É importante dizer isso. Existe também um silêncio muito grande em relação à violência contra as mulheres nas classes mais altas. E há um silêncio em torno disso. Daí por uma questão também muito mais do que religião, de status. E isso tem que ser falado, tem que haver um debate e uma discussão sobre isso. E uma outra questão, o feminicídio também ocorre muitas vezes depois de um estupro, daí em relação a um desconhecido, certo? Primeiramente nós falamos da violência doméstica, geralmente dos maridos, ou pode ser de alguém conhecido da família. Agora, quando ocorre o estupro por um terceiro, por um outro, por um desconhecido, muitas vezes em seguida há o feminicídio, também tem que ser tipificado como tal. E, infelizmente, a mulher, ela acaba sendo violentada dupla ou triplamente. Exatamente. Não é? Sim. Porque ela já sofreu várias violências e, por fim, ela acaba morrendo, eu falo novamente, simplesmente por ela ser mulher. E isso preocupa porque aumenta cada vez mais. Como a professora Vera falou também, a parte mais lá no interior dos municípios, uma coisa mais fechada pela religião, pela cultura e pela vergonha. Como a senhora falou também, a questão dos grandes apartamentos, a questão da sociedade, o que a sociedade, né, vai falar da minha família, né, o status, mas ao mesmo tempo um crescimento, de repente até na própria banalidade da lei, ou na questão da não tipificação. Lei Maria da Penha. Vamos lá. Primeiro, a Lei Maria da Penha, ela ainda é punitiva. Isso não dá conta. É importante dizer que existe todo um índice que 75% dos homens que são punidos pela Lei Maria da Penha, eles são reincidentes. Eles voltam para as suas casas de origem ou para outros relacionamentos ainda mais violentos. Certo? Existe aí toda uma rebelião
em relação a isso, uma revolta. Eu fui preso porque eu sou macho, porque eu sou homem, ora, eu saio da prisão, eu vou me tornar ainda mais violento. Então, a Lei Maria da Penha, ela não pode ser só punitiva. Tem que haver aí um processo de reeducação ou de educação de equidade de gênero. Existem já os grupos reflexivos, que são mediados por psicólogos e psicólogas, onde esses homens, então, por vontade própria, eles são atendidos dentro do presídio e eles começam a falar e a discutir sobre essa questão. O índice, gente, diminui drasticamente. 5% desses homens são reincidentes só. Esses que participam deste projeto, que é um projeto de reeducação ou de educação para o gênero. Então, a educação é fundamental. Nós temos que discutir a questão de gênero em todos os lugares, eu volto a dizer. Então, nas escolas, nas universidades, nas igrejas, nas ruas, aqui na TV. Não, e só aproveitando, Micheline, porque assim, ó, se tu perceber, esses homens que cometem esses crimes, porque isso vai num crescendo, vai num processo, isso, né? E aí, claro, a mulher até pode registrar boletim de ocorrência, os BOs, né? E às vezes pode não acontecer e ele tem que ser afastado, aquela medida de proteção, né? Isso. Mas quando isso acontece? Mas assim, o que às vezes a gente deixa de perceber, porque isso são contextos, né? A mulher sofre a agressão, o homem a pratica, mas quem é esse homem que a pratica? Isso tem a ver com a nossa cultura, com a nossa educação, porque muitos meninos são criados em casa pelos pais, pelos avós. De que forma? Menino não chora. Pelas próprias mães. Então, eu digo assim, esses pais nesse sentido, né? Então, muitas mães não conseguem também perceber que a origem dessa violência está na própria forma de tratar, como diz a Micheline, né? Quer dizer, homem é de um jeito e mulher é de outro. Por quê? Sim. Por que o menino não pode lavar louça, não pode arrumar a casa, não pode ajudar em vários afazeres domésticos? Por que isso é um trabalho feminino? Com certeza. E a outra coisa, só para terminar essa ideia, eles também já sofreram a violência. Então há uma repetição da violência. Claro. Esse menino, ele não é violento porque ele se tornou violento. Não, ele foi educado dentro de uma violência. Sim. A violência, ela é como é que eu vou dizer? Repetida. Ela é reproduzida. E às vezes numa incidência muito maior do que efetivamente era na família anterior. Tu entende por quê? Porque ele viu, aquilo se naturalizou. Criado, né? Aquela violência se naturalizou. E aí o problema está instituído, né? Com certeza. A gente vai voltar ao assunto depois do nosso apoio cultural. Nós precisamos ir para o nosso apoio cultural e vamos voltar a falar sobre esse feminicídio. Já entramos na questão cultural, na questão da criação também, né? Então é importante trabalhar esse assunto, porque pelo que a gente está notando aqui na nossa conversa, o feminicídio tem também origem lá na família, no histórico da família. Mas esse assunto para depois do nosso apoio cultural. A gente volta já, não sai daí.